arrumada uma confusão enorme com a questão do samba enredo da Escola Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o Lula, tá? E como ela é uma escola que acabou de subir para o grupo especial, ela vai ser a primeira escola a desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, isso preocupa muita gente, porque de fato a primeira escola a desfilar raramente é a melhor, tá? Mas ela acaba tendo uma visibilidade muito grande, porque as pessoas estão empolgadas em começar a ver o carnaval e coisa e tal. Então a primeira escola que desfila costuma ter uma visualização muito positiva, né? E isso, muita gente, na visão de muita gente, o samba enredo é puramente propaganda eleitoral, é propaganda eleitoral mesmo, tá? E isso pode prejudicar não só o Lula, como também a escola de samba. Vamos ver aqui, porque o Partido Novo foi ao TSE para barrar a escola de samba. Também teve uma ação da Damares e do Kim Kataguiri contra esse enredo, mas a Damares e o Kim Kataguiri escolheram o mecanismo errado da ação popular contra essa escola de samba, né? Aí o juiz negou a ação deles por conta do meio que eles usaram. O advogado deles não fez a coisa correta, né? O Partido Novo, por sua vez, está indo ao TSE para barrar essa escola de samba, definindo isso como crime eleitoral, tá? Isso quer dizer que o que vai acontecer? Vai ser proibida a escola de samba de desfilar? Não, eu acho que a essa altura eles não vão proibir. Eu acho que não vai acontecer isso. O meu questionamento para vocês é o seguinte: até que nível eles vão penalizar o Lula com isso daqui? Porque isso daqui é causa até para inelegibilidade. A gente sabe, foi o que aconteceu com o Bolsonaro. A gente já falou que a jurisprudência é a mesma do Bolsonaro no ato do 7 de setembro. Mas podem ter outras consequências, mesmo que não exista a inelegibilidade do Lula, pode ter outras consequências. Vamos ver aqui o que pode acontecer e o que eu acho que vai acontecer na prática. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Colegial Libertária, Agricultor Home Office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Partido Novo vai ao TSE para barrar samba enredo contra Lula, alegando que se trata de propaganda eleitoral antecipada, né? É uma linha muito tênue isso daí mesmo, tá? É lógico, a escola de samba está alegando que é meramente uma homenagem cultural, que não há nenhum tipo de propaganda eleitoral. Mas vamos combinar, nós estamos em ano eleitoral, 2026 é ano eleitoral, né? O enredo da escola de samba é absolutamente claro. Elogia o Lula o tempo todo, critica Bolsonaro o tempo todo, né? Ou seja, claramente propaganda eleitoral, sim. E o que pode acontecer nisso daí? Como eu já falei, o TSE pode até, em tese, proibir a escola de samba de acontecer. Pode, não, fecha a escola de samba, não vai ter, com esse enredo não pode passar. Se isso acontecer, a escola de samba volta para o grupo A, né, que é o segundo grupo lá das escolas de samba lá no Rio de Janeiro, e perde um bocado de pontos no final das contas. Eu não acho que eles vão fazer isso exatamente pelo escândalo que isso causaria, né? Mas não tenha dúvida, eu acho que a escola corre um risco de ter pontuação muito baixa por conta desse escândalo que está causando, tá? Eu não sei, porque como eu já expliquei para vocês, a maior parte dos jurados de desfile de escola de samba é o pessoal esquerdista de universidade, né? Um monte de gente esquerdista de universidade, adivinha quem que esse pessoal vota? Vota no Lula. Então eu não sei qual vai ser o resultado. Por outro lado, o tamanho do problema que eles estão criando é significativo, tá? Esse tipo de coisa, existe um motivo pelo qual esse tipo de homenagem é evitado por escolas de samba, exatamente pelo risco de dar problema, de ser multado, né? A ação do Novo vai resultar em alguma coisa? Eu não sei. O mais provável é que resulte em alguma coisa como foi o comício do Lula com o Boulos. Lembra, no Dia do Trabalho, não sei o que lá, em 2022, o Lula foi multado em 10 mil reais. Eu acho que vai ser alguma coisa desse tipo. A verdade é essa. No final das contas, o que vai acontecer, o TSE vai multar eles por propaganda eleitoral antecipada em algum valor, mas não vai ser nada significativo, né? Aqui, ó, Partido Novo vai ao TSE para barrar a escola de samba. A sigla acusa o presidente, o Lula, o PT e a escola de samba Acadêmicos de Niterói de propaganda eleitoral antecipada e pede multa de mais de 9 milhões de reais. O Partido Novo protocolou uma representação do TSE contra o Lula, o Partido dos Trabalhadores e a escola de samba. A sigla alega que o samba enredo da agremiação para o Carnaval de 2026, que homenageia o Lula, configura propaganda eleitoral antecipada, o que configura mesmo. Se você vê qual é a coisa lá, é evidentemente que é isso, né?
A ação pede a aplicação de uma multa de 9,65 milhões, valor que, segundo o Novo, corresponde ao custo total da ação, incluindo o uso de recursos públicos. O partido solicita ainda que o TSE proíba a utilização do samba enredo no desfile do carnaval, ou seja, Acadêmicos de Niterói teria que desfilar com outro samba enredo no carnaval, né? Na representação, o Novo argumenta que a homenagem extrapola os limites culturais e se torna uma peça de pré-campanha. O enredo intitulado Do Alto do Mulungu surge a esperança Lula, operário do Brasil, é visto como partido com uma associação direta da trajetória política do presidente, elementos típicos de campanhas eleitorais, o que é vedado pela legislação. O que vai sair disso? Não sabemos. Mas eu quero lembrar vocês que o TSE já conta com ministros favoráveis ao Bolsonaro e mais perto da eleição vai contar com toda a presidência do Bolsonaro. O Nunes Marques será o presidente do TSE nessas eleições e o André Mendonça também vai fazer parte do TSE, né? Então, assim, existe a chance de dar merda, tá? Não vou enganar vocês, não. Eu acho que o mais provável é que estabeleçam uma multa para o Lula e a escola perca pontos e acabe voltando para o grupo A, com uma espécie de aviso do pessoal para não entrar nesse negócio. Eu quero lembrar vocês que no Rio de Janeiro tem muito bolsonarista, o Bolsonaro é do Rio de Janeiro, tem muita gente que vota no Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Então, esse tipo de coisa não pegou bem no final das contas. Repara, um ponto importante nessa história aqui, por que esse pessoal fez isso? Por que essa escola de samba teve essa ideia de fazer esse desfile, coisa e tal? Porque o pessoal da esquerda achava que nesse momento da história, Bolsonaro seria coisa do passado. É o que eu falo para vocês, é o grande erro de cálculo desse pessoal. Eles achavam que o Bolsonaro é uma pedra no caminho, é um detalhezinho. Quando a gente tirar ele da presidência, vai acabar, Bolsonaro vai acabar. E tentaram acabar com o Bolsonaro esse tempo todo, não conseguiram. Tiveram que tirar o cara da eleição na base da cacetada, inventando um golpe que ninguém viu. Né, fizeram lá o, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que não tem prova de porcaria nenhuma, para tirar o cara da disputa, mas eles achavam que não, no momento que o STF condenar Bolsonaro, aí não, acabou, Bolsonaro acabou, o consenso social é que a esquerda venceu, que Bolsonaro acabou. Na cabeça do pessoal da esquerda, isso aqui tá certo. Era para ser uma comemoração. O Brasil voltou, acabou Bolsonaro, agora é Lula, vamos fazer festa, vamos samba. Eles achavam que iam conseguir isso. E sabe por que eles achavam que iam conseguir isso? Porque no passado eles conseguiam isso, na era da informação centralizada, na era que eles controlavam as grandes mídias, que não havia rede social, que não havia o dissenso, não havia quem apontasse, esse cara tá fazendo merda. Que porra de golpe é essa? Não teve golpe nenhum, golpe dado à distância, golpe da Disney, golpe EAD, que troço é esse? Que lógica tem isso, né? Ou seja, esse pessoal achava que ia conseguir fazer isso, que ia conseguir criar esse consenso social contra o Bolsonaro e a favor do Lula, porque eles já fizeram isso no passado, eles faziam isso ó, dia sim, dia também, cara, faziam o tempo todo e conseguiam emplacar essas narrativas dele com muita facilidade. Então esse é o grande desafio. Eles entraram nessa achando que a essa altura, por que essa escola de samba foi tão otária de fazer um samba nesse sentido? Porque eles achavam, né, o pessoal da esquerda achava que essa altura não, ninguém vai estar falando, todo mundo já viu que Bolsonaro... Imagina um samba enredo depois do impeachment do Collor, sacaneando o Collor. Ia passar tranquilo, porque né, na época realmente ninguém gostava, ninguém defendeu o Collor, né? E, de novo, eu acho que o Collor não tinha defesa mesmo, tá? Mas muito daquilo ali foi por conta da pressão da Rede Globo, cara. Não tenha dúvida que foi muito pressão da Rede Globo naquele momento, né? Agora, a justiça barrou a ação da Damares e do Kim Kataguiri contra o enredo que homenageia Lula. Mas é importante notar que a justiça não entrou no mérito da ação, tá? Porque isso é um ponto que às vezes a pessoa leiga não tem muita noção, mas às vezes a justiça decide a coisa, não é porque ela decidiu que realmente está ok o samba enredo, que não tem problema. Não, não é isso. Eles nem chegaram a olhar esse ponto aqui, ó. Aqui, ó, na decisão, o juiz federal fulano de tal indeferiu os pedidos sob o argumento de que não cabe ação popular no caso. Segundo ele, a medida não preenche os requisitos legais exibidos para esse tipo de instrumento jurídico. Ou seja, o que ele está dizendo é que a ação que o advogado do Kim Kataguiri e da Damares escolheu para fazer contra essa escola de samba, contra esse caso, não estavam atendidos. Então ele nem olhou para ver se era propaganda eleitoral, se era justo, se não era justo. Ele nem olhou isso. O jeito que o advogado fez merda e tá errado, e aí já foi descartada a coisa toda, né?
Então é muito importante notar isso, porque eu acho que o caso aqui tem base jurídica para condenar o Lula e a escola de samba por isso, tá? Mas como eu falei para vocês, eu acho que a essa altura do campeonato eles não vão tirar a escola de samba, tá? Ela vai desfilar, vai fazer a propaganda pro Lula, mas ainda tem um outro aspecto nessa história, né? O pessoal da Veja levanta aqui ó, que o efeito eleitoral para o Lula desse controverso desfile da escola de samba pode não ser muito positivo. Por quê? A grande vantagem de você ter uma escola de samba falando o seu nome é aquilo que eu falo para vocês. Muita gente que não acompanha a política, né, a gente toma por base nós mesmos, você que está assistindo o meu canal, eu aqui, a gente acompanha a política. Então a gente sabe quem é o Lula, sabe quem é o Bolsonaro, quem é o Flávio Bolsonaro, quem é o Amoedo, quem é o Kim Kataguiri, quem é a Damares, a gente sabe de tudo. Gente, tem uma parte significativa da população brasileira que nem sabe disso, não estão ligados na política, não estão prestando atenção no que está acontecendo, né? Então, um desfile de escola de samba homenageando um candidato à eleição pode ser positivo porque leva o nome desse candidato para as massas, né? Mas aí que tá, o Lula não precisa disso, o Lula não ganha nada com isso, porque todo mundo sabe quem é o Lula. Mesmo o cara que é totalmente alienado, que não quer nada com política, que não estuda nada de política, que não se interessa por política, ele sabe quem é o Lula. Pode ser que ele goste do Lula, pode ser que ele não goste do Lula, mas ele já sabe quem é o Lula, né? Quem gosta do Lula vai ver o samba, olha que bacana, o samba é muito legal. Quem não gosta do Lula vai ficar puto com o samba, não vai gostar do samba e não vai mudar a opinião da pessoa do mesmo jeito. Então, ou seja, o efeito eleitoral para o Lula aqui pode não ser tão positivo assim, tá? Porque e por isso que é importante ressaltar que isso é criminoso. Por mais que a justiça deixe a escola fazer, né? A expectativa deles é que a essa altura do campeonato ninguém questionaria mais o Lula, ninguém teria, não, Bolsonaro acabou, foi só uma pedrinha na história do Brasil, voltamos ao normal, voltamos ao Lula. E isso não aconteceu, de maneira alguma, isso não aconteceu de forma alguma. E aí eles se ferraram nessa história. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é, esse enredo pode ferrar a escola, como eu falei para você, tem muito bolsonarista no Rio de Janeiro, meu amigo, sabe lá como é que vão ser os juízes que vão dar nota, como é que vão dar nota para acadêmicos aí de Niterói. A escola pode se ferrar bonito. E digo mais, a Liesa pode fazer questão de fazer isso, por quê? Porque eles já viram que vai dar merda isso daqui. Então eles sabem que isso cria um risco enorme para os próximos carnavais de ter escola que vai homenagear outros políticos e coisa e tal. Então, eles podem querer exatamente, para evitar merda, rebaixar a Acadêmico de Niterói, exatamente para evitar que outra escola faça o tamanho de merda que eles estão fazendo no futuro, né? Aqui, ó. Olha a polêmica aqui, ó. Acadêmico de Niterói homenageia Lula, mas veta fazer o L na avenida. Então é muito importante, se você estiver assistindo o desfile, eu lamento muito, eu não vou ter estômago para assistir o desfile, mas quem aí tiver estômago para assistir o desfile, presta atenção, e o pessoal que fizer L, tira foto, tira print screen, porque isso daqui ajuda o caso de dizer que foi propaganda eleitoral. Se tiver uma pessoa na plateia ou na avenida fazendo L, fica claro que isso daqui é propaganda eleitoral, porque fazer o L é o gesto de campanha que o próprio Lula fez. Então é uma marca clara de propaganda eleitoral, né? Então a escola pediu que os integrantes não façam L, mas vai ter um que vai fazer, meu amigo. É só tirar uma foto bacana e também na arquibancada para mostrar que todo mundo entendeu isso daqui como propaganda eleitoral, né? E olha só a dor de cabeça que está dando. Petistas históricos repensam a ideia de desfilar na escola de samba que homenageia o Lula. Vários ministros do governo Lula, várias pessoas ligadas ao lulismo, estão pensando em não desfilar porque estão vendo que vai dar o tom de palanque eleitoral para o Lula, e isso vai ferrar o Lula e vai ferrar a escola também, né? E tomara que isso... De novo, por que está acontecendo isso agora? Porque eles achavam que a essa altura, não, acabou, ganhamos, Bolsonaro acabou, ninguém está questionando mais, Bolsonaro lixo da história, agora é nós, eles achavam que iam conseguir isso. E por que eles achavam que iam conseguir isso? Porque eles já conseguiram isso no passado, eles não conseguem mais agora, quebraram a cara com essa história. A AGU orienta ministros a evitar desfile que homenageia Lula. Eu estou torcendo para algum dos ministros do Lula desobedecer, ou algum petista. Por quê? Porque não é só ferrar o ministro, é ferrar a escola e ferrar o Lula como propaganda eleitoral. Se tiver uma pessoa ligada ao PT nessa escola, qualquer pessoa ligada ao PT nessa escola, já dá para colocar como propaganda eleitoral. Evidentemente, é gente ligada ao Lula que está abertamente sancionando aquela escola. E para nossa alegria, quem é que não vai se conter nessa história? Quem é incapaz de deixar passar essa oportunidade?
a Janja vai desfilar na escola de samba que homenageia o Lula. Aqui. O jurídico do governo não vê impedimento e Janja desfilará em escola de samba que homenageia o Lula. Eles vão alegar que a Janja é sua primeira-dama, que ela não tem ligação nenhuma com o governo, ela não é parte do governo, ela não é funcionária do governo, então ela pode desfilar, porque ela é uma pessoa física que está fazendo isso. Só que a própria Janja faz questão de dizer que ela ressignificou o papel da primeira-dama. Lembra dela? Ela tem uma salinha no Palácio do Planalto, dentro da estrutura do governo, então sim, ela faz parte do governo. Tem que tirar foto da Janja no desfile da Acadêmicos de Niterói, para ferrar a escola, ferrar o Lula e ferrar a Liesa, se for o caso, se eles não fizerem nada para impedir esse tipo de coisa no futuro. Eu tô achando ótimo, tô achando que vai dar merda esse troço aqui, vai dar uma merda bonita pro Lula, principalmente porque ele vai perder a eleição e talvez, embora eu ache pouco provável que eles impeçam a escola de desfilar, ou que eles tornem o Lula inelegível, deveriam tornar, tá? Porque pela jurisprudência criada, tinha que tornar o Lula inelegível. Embora eu ache pouco provável que isso aconteça, se o Lula perder a eleição, ele se torna inelegível logo em seguida, pelo mesmo motivo do Bolsonaro. Ou seja, o Lula se ferra também nessa história. Vai ser lindo isso daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.